Você acha que conhece tudo sobre a vida amorosa dos famosos? Então se prepara, porque alguns romances foram tão intensos quanto inesperados. Outros duraram pouco, foram mantidos em segredo ou simplesmente caíram no esquecimento com o tempo. Hoje você vai relembrar e descobrir casais de famosos que já existiram, mas que muita gente nem imagina que um dia estiveram juntos. Fica até o final, porque os últimos nomes dessa lista costumam chocar até os fãs mais atentos. Pouca gente se lembra, e muitos sequer sabem, que Ana Paula Arósio e Aécio Neves viveram um breve romance no início dos anos 2000, mais precisamente em 2006. Maitê Proença e Sérgio Maroni formaram um casal que surpreendeu o público no início dos anos 2000, principalmente pela diferença de idade e pelo momento profissional de cada um. Pouca gente lembra, mas Fernanda Torres e Pedro Bial já foram casados, e essa história aconteceu muito antes de ambos se tornarem os grandes nomes que conhecemos hoje. O relacionamento começou no início da década de 1980, quando Fernanda tinha apenas 17 anos e ainda dava seus primeiros passos como atriz. Pedro Bial, por sua vez, iniciava a carreira no jornalismo. Jovens, talentosos e vivendo intensamente aquele momento, os dois decidiram se casar muito cedo. Drica Moraes e Henrique Dias viveram um relacionamento que passou longe dos holofotes, mas que foi marcante na vida pessoal e artística dos dois. O romance aconteceu nos anos 90, quando ambos ainda estavam em fase de consolidação na carreira. Murilo Benício e Giovanna Antonelli, o romance começou nos bastidores de O Clone, e rapidamente ultrapassou a ficção. O envolvimento foi tão intenso que os dois acabaram tendo um filho juntos, o Pietro. Apesar do fim do relacionamento, eles se tornaram um raro exemplo de ex-casal que manteve amizade, respeito e parceria profissional ao longo dos anos. E Murilo Benício não parou por aí. Pouca gente lembra, mas ele também viveu um romance com Débora Falabella, relacionamento que nasceu nos bastidores de Avenida Brasil. Os dois foram muito discretos, o que fez com que o namoro passasse quase despercebido por parte do público. Há rumores e brincadeiras sobre possíveis futuros romances, especialmente com a atriz Grazi Massafera, gerados por comentários em entrevistas e interações nas redes, mas nada foi confirmado oficialmente como um relacionamento amoroso real. Anos 90, casais que marcaram uma geração. Outro romance que saiu das telas direto para a vida real foi o de Marcelo Novaes e Letícia Spiller. Eles se apaixonaram durante a novela 4x4, em 1994. O relacionamento virou casamento, durou vários anos e rendeu um filho, Pedro. Mesmo após a separação, os dois seguiram caminhos profissionais sólidos e raramente falam do passado. E falando em Letícia Spiller, antes desse casamento, ela viveu um romance longo com Cláudio Heinrich. Os dois namoraram por cerca de 5 anos, ainda no início da carreira, quando a fama estava apenas começando a bater a porta. Romances rápidos, mas intensos. Xuxa e Victor Fasano. Antes de se firmar como rainha dos baixinhos, Xuxa viveu um romance discreto com o ator nos anos 80. Cláudia Raia e Jô Soares. Pouca gente lembra, mas os dois tiveram um breve envolvimento no início da carreira de Cláudia. Marília Gabriela e Reinaldo Giannichini, casamento que surpreendeu o público pela diferença de idade e pelo momento da carreira de ambos. Vanessa Camargo e Eric Marmo, namoro no auge da juventude dos dois, antes de Vanessa se casar e formar família. Henri Castelli e Fernanda Vasconcelos formaram um dos casais mais discretos e elegantes da televisão brasileira no final dos anos 2000. Agora, o namorador do Fábio Assunção, que sempre teve a vida amorosa cercada de curiosidade. Manu Fontes, romance relatado em 2014, com a assistente de direção da novela Tapas e Beijos, mantido de forma discreta pela dupla na época. Em 2015, ele viveu um namoro com Carol Macedo. Apesar da diferença de idade de mais de 20 anos, o relacionamento ganhou destaque, mas durou apenas 3 meses. Maria Ribeiro. Os dois se envolveram em 2018 e chegaram a assumir o relacionamento publicamente nas redes sociais e reataram depois de uma breve separação. Já Luciano Huck, antes de se casar com Angélica, viveu um romance com Nívia Stelman no ano 2000.
Eles tentaram manter tudo longe dos holofotes, mas acabaram sendo flagrados juntos em público. Casais improváveis que quase ninguém associa. Quando o assunto é discrição, poucos nomes surpreendem tanto quanto Ana Paula Arósio. Pouca gente lembra, mas ela viveu um breve romance com Aécio Neves no início de 2006. O envolvimento foi curto e praticamente apagado da memória do público. E ainda falando em Ana Paula Arósio, ela também namorou Tarcísio Filho durante as gravações da novela Os Ossos do Barão, em 1997. O relacionamento durou cerca de 2 anos. Romances secretos que só vieram à tona depois. Pouca gente sabe ou se lembra que Antônio Fagundes e Aracy Balabaiani viveram um breve romance no final da década de 1960, quando ambos ainda estavam no início da carreira artística. O relacionamento foi curto e discreto, sem grande repercussão na imprensa. Diferente dos padrões atuais, a vida pessoal dos atores naquela época era menos exposta, o que contribuiu para que o romance acabasse quase esquecido com o passar dos anos. Já Paulinho Vilhena viveu um namoro extremamente discreto com Sandy no início dos anos 2000. O relacionamento foi mantido longe da mídia e só foi confirmado anos depois. Quando a música nasce do amor. Marisa Monte e Nando Reis nunca gostaram de expor a vida pessoal. Mesmo assim, o romance entre os dois acabou sendo revelado indiretamente, quando Nando contou que a música Resposta foi inspirada no término do casal. Outro romance marcante foi o de Caetano Veloso e Sônia Braga, no fim dos anos 1970. A relação foi tão significativa que inspirou a canção Trem dos Cores. Paixões não correspondidas e confissões tardias. Preta Gil já revelou que sua primeira grande paixão foi Marcos Palmeira. Ela tinha apenas 16 anos e, segundo a própria cantora, correu muito atrás do ator, mas acabou sofrendo pois o sentimento não foi correspondido da mesma forma. Anos depois, Preta também viveu um romance com Paulo Vilhena, relacionamento pouco comentado na época. Relacionamentos que chocaram pelo perfil dos envolvidos. Alexandre Frota já contou em sua biografia que viveu um romance com Marília Gabriela em 2005. A revelação surpreendeu o público e só veio à tona anos depois. Ele também revelou que teve um rápido affair com Adriana Bombom no início dos anos 1990 e que depois os dois se tornaram grandes amigos. Modelos, cantores e atores que o tempo apagou. Yasmin Brunet namorou Sérgio Rondiakoff em 2003, logo após o fim de outro relacionamento. Alessandra Negrini foi casada por 7 anos com o cantor Otto, com quem teve uma filha. Já Luciana Gimenez viveu um romance internacional com Mick Jagger após se conhecerem em 1998 durante a passagem dos Rolling Stones pelo Brasil. O tempo pode ter levado esses casais por caminhos diferentes, mas cada um deles deixou sua marca na história da cultura pop brasileira. A vida é feita de encontros, desencontros e amores que, mesmo breves, se tornam inesquecíveis. E agora, eu quero saber, qual desses casais você nunca imaginou que já tivesse existido? Comenta aqui embaixo, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder mais histórias curiosas como essa. Fique com Deus e até o próximo vídeo.